Amanhã a gente vai estar falando de um tema muito importante. Algo que nós não temos percebido, mas que Deus nessa manhã vai abrir seus olhos para que você entenda algumas trajetórias da vida que você ainda não entendeu. E nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele tem estado conosco nas horas boas e nas horas difíceis, em todos os momentos das nossas vidas. E eu gostaria de falar nessa manhã com você a respeito de um assunto que simplesmente tem sido motivo de muito questionamento na nossa vida. Por que tantas coisas nos acontecem? Por que as coisas ruins acontecem? Mesmo nós sendo fiéis, sendo servos, por que tanta coisa nos acontece? E eu gostaria de pensar com vocês nessa manhã a respeito desse assunto. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias para a leitura bíblica em Romanos 8 e 28. Eu gostaria que vocês colocassem de pé. Glória a Deus. Hoje é a ceia do Senhor. E é um memorial da sua morte e ressurreição até que Ele venha. Amém? E nós sabemos que enquanto Jesus não vem, enquanto nós não vamos ao encontro dEle, nós vamos passar por fases na vida, Dedé. Lutas e dificuldades, tristezas e alegrias. Mas eu gostaria de te alegrar dizendo que Jesus é contigo em todas elas. E Ele vai te dar força. E você vai prevalecer. Aleluia. Romanos 8 e 28 diz assim: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a eles também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Se Deus é por nós, então quem será contra nós? Vamos orar ao Senhor. Louvado seja seu nome, eterno Deus, para todo sempre. Aqui estamos diante da tua presença, Senhor. Nós saímos de nossas casas nessa manhã de domingo, nessa manhã fria, porque sabemos que o Senhor tem uma palavra para nossas vidas, Senhor. Sabemos que as lutas se levantam, as tempestades, as tribulações, as dificuldades da vida. Sabemos que também o Senhor está conosco. Embora tudo isso venha nos ocorrer, sabemos que nós temos um Deus que pode nos dar forças para continuar. Eu te peço nessa manhã, Senhor, abençoa cada um desses irmãos que estão aqui, dessas irmãs, dessas crianças, desses jovens, Senhor. Dê forças para eles a prosseguir na sua caminhada. Dê-nos força, nós precisamos, Mestre. Eu te peço nessa manhã, Senhor, que todo espírito, Senhor, que todo inimigo que tenta distrair o seu povo de ouvir a sua santa palavra, que eles caiam por terra pelo poder do seu nome. E o seu nome seja glorificado. Te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está conosco nessa manhã. A honra e a glória, o louvor, sejam dados a Ti. Amém. Aleluia. Pode se sentar, meus irmãos. Aleluia. Queridos, eu entendo que cada um de vocês aqui nessa manhã tem passado por dificuldades, tem passado por lutas, tem passado por tempestades, porque a vida tem nos proporcionado essas coisas. Aliás, a vida é assim mesmo. Mas eu gostaria de te alegrar nessa manhã,
porque Deus tem estado conosco nessa caminhada. Aleluia. E eu gosto de pensar a respeito desse assunto. Por quê? Porque as dificuldades da vida, elas têm nos feito desanimar. As dificuldades da vida, elas têm nos feito desistir. As dificuldades da vida têm sido vistas de uma forma errônea, Gelio, e têm nos feito desacreditar nas promessas de Deus. Eu gosto das frases de Spurgeon. Eu estava lendo, e ele disse que quando nós nos desviamos de alguns problemas, de algumas tribulações, de algumas tempestades na vida, nós estamos nada mais, nada menos do que cancelando bênçãos em nossas vidas. Um puritano disse que Jesus, ele foi transfigurado no monte, mas nós vamos ser transformados no vale. Aleluia. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem do crente. E eu gosto de uma história para ilustrar o fato que eu vou te contar nessa manhã. Havia um rei, há muito tempo atrás. Esse rei gostava muito de caçar, e ele sempre levava ali com ele seu conselheiro, e eles sempre caçavam juntos. Mas esse conselheiro talvez era um crente chato, igual alguns de nós, que fica falando de Deus todo o tempo. Aliás, o crente que é o crente, a única coisa que ele tem na boca é Deus. A sua alegria é Deus. Tudo dele é Deus. Se você quer alegrar dele, você fala de Deus. Se você quer presentear ele, você dá uma Bíblia que fala de Deus. E esse conselheiro, eu acredito que ele era um desse tipo. Ele sempre falava de Deus. E esse rei, um dia ele estava mexendo na sua arma, na sua espingarda que ele gostava de caçar, e ele apertou para testar, e essa arma estourou na mão dele, e lhe arrancou um dedo. E ele, revoltado, virou para o seu conselheiro e disse: e agora? Aonde está Deus nisso? O que eu fiz para merecer isso? Eu perdi um dos meus dedos? Aí ele usou a passagem de Romanos 8:28. Ironicamente ele diz: todas as coisas cooperam. Antes dele acabar a frase, o rei: prende esse cara, eu não quero ouvir mais ele. Eu perco um dedo, ele ainda brinca assim comigo. E o rei colocou ele na prisão, entendeu? Só que o rei continuou a caça. Ele foi caçar alguns dias depois. Só que ele foi pego por uma tribo de canibais, ele e os outros amigos. E ironia do destino, todos eles são sacrificados a deuses. Na hora do sacrifício do rei, eles perceberam que ele não tinha um dedo. Ele falou: não, nossa divindade não gosta de coisa com defeito. Soltaram o rei. E o rei, correndo para casa, disse: é verdade, meu Deus, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. E quando ele voltou, ele foi direto no palácio, na prisão onde estava seu amigo conselheiro, e disse: me perdoa, eu entendi o propósito de Deus. Mas ele coçou a cabeça e disse: eu quase entendo. Mas como que Deus pode então ter sido injusto com você? Se você foi justo comigo e te deixado aí? Ele: meu amigo, meu rei, Deus, ele está no controle de tudo. Eu automaticamente estaria caçando com o senhor, mas eu não falto dedo. Uma hora dessa eu era comida de canibal. Mas Deus, ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Então eu quero te dizer que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu gostaria de pensar nesse texto quando Paulo diz, eu gosto da linguagem do português, ele conjuga o verbo. E o primeiro pensamento que eu tenho nesse texto é, ele diz: eu sei que todas as coisas cooperam. Ele não fala isso. Ele diz: sabemos. Ele conjuga o verbo. Com certeza tinha mais gente com ele que tinha passado por dificuldade e tinha se esquecido. E muitas das vezes nós fazemos isso. Nós esquecemos de onde Deus nos tirou. Nós esquecemos dos livramentos de Deus. Nós esquecemos do que Deus fez por nós. Facilmente. É mais ou menos assim. Não sei se você de vez em quando passa por isso, tadinha, minha mulher antigamente, sabe? A gente compra carne o ano inteiro. Aí você esquece a carne para trás.
Aí a mulher chega e diz: você nunca comprou mesmo, mas um dia não vai fazer diferença. Você esqueceu o leite? Você nunca comprou leite mesmo, não faz diferença. Então, muitas das vezes na vida também é assim. Nós se esquecemos. Mas Paulo fez questão de lembrar eles de todas as cadeias, de todas as prisões, de todos os açoites e de todos os livramentos que Deus tinha dado a eles. E ele diz: nós sabemos, ok? Eu sei, tu sabes, ele sabe, e nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Todas as coisas. Mas a Bíblia diz todas. Isso inclui, sabe o que? A fase da sua vida que você está vivendo agora. Ele não disse algumas coisas. Ele não disse muitas coisas. Ele não disse 50% das coisas. Ou várias coisas. Ele disse: todas as coisas cooperam para o seu bem. Eu gostaria que você entendesse, meu irmão. Eu não sei a fase que você está vivendo. Eu não sei a luta que você está enfrentando. Mas de uma coisa eu sei: que todas as coisas têm cooperado para o seu bem e você não tem visto. Mas a Bíblia diz que Paulo diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem. Agora tem a segunda parte: daqueles que amam a Deus. Ele não disse todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Ele disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu disse: essa água é água, mas ela é para o pastor Celso. Eu não falei para outra pessoa, eu falei dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, com certeza a fase da vida que você está enfrentando hoje é para o seu bem. Amém? A terceira coisa, para a gente traduzir esse texto. Amém. Todas as coisas cooperam. Mas diz que não são boas. A Bíblia diz que todas as coisas, pastor Celso, cooperam. Mas não quer dizer que são boas. Tem muitas coisas ruins que nos acontecem. Muitas coisas difíceis que nos acontecem. Tem muitas fases da vida que são ruins, mas cooperam para o nosso bem. E eu começo a pensar com você nessa manhã. E uma coisa bem simples que talvez você nunca pensou. Por exemplo, você já deu graças, por exemplo, a Deus porque Ele não te ouve? Eu não estou dizendo Ele não te ouviu. Eu estou dizendo que muitas vezes Deus não te ouve. A Bíblia diz que nós não sabemos o que pedirmos. E muitas vezes Deus não te ouve. Porque se Ele ouvisse tudo que a gente pede, a gente estava em problema. Eu vou ilustrar para você entender nessa manhã. Quando eu cheguei na América, eu tinha que mandar $1.000 para o Brasil por mês. E ainda tinha que mandar dinheiro para minha esposa, claro. Como que ela ia sobreviver, dinheiro? E eu no quarto do silêncio com Deus falei: Deus, meu Deus, eu estou ganhando $7 a hora, meu Deus. Glória seja dada ao seu nome. Mas como que eu vou pagar? Eu vou te fazer um pedido no secreto. Me ouve, por favor. E eu nunca mais te incomodo, Deus. Sim. Graças a Deus que Deus não me ouviu. Eu falei: Deus, dá-me $400 semanais, Senhor. Aleluia. 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 Chega a dar uns arrupios, né? Você não sabe. Eu fazia a transferência do dólar para o real. $1, R$3. R$3, $1. $400 por semana, 4 vezes 4, 16. 1.600. Eu mando 1.200, fico com 100 por semana, pago 250 de aluguel, compro umas roupas no ABC, compro uma marmita no Finício, divide por 2, eu vou sobrevivendo. Deus é tudo para mim, é só isso que eu preciso. Agora você imagina se Deus me escuta, meu irmão. Você já pensou nisso? Imagina se Deus me ouve. Não dava nem para o aluguel hoje, Anildo. Eu estava enrolado, rapaz.
E quando eu estava no Brasil com aquela Titanzinha 125, ô Senhor, sai do consórcio, Senhor. Eu não preciso de mais nada, Senhor, essa moto, Senhor. Aleluia. Imagina se Deus fala, eu não quero mais nada, porque a gente tem essa mania, né? Imagina, eu estava andando na neve com a minha Titan até hoje. 125. O vento passa, o caminhão quase te manda na floresta. Agora eu te provo mais uma vez que você não sabe o que você pede. E Deus é bom porque Ele nem te escuta. E muitas vezes você vira para Deus cheio de unção. Aleluia. Clama a mim, eu lembro, Senhor. Clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. Mas você esqueceu de Jonas. Eu te clamo e tu não me respondes. Quantas vezes? Você se lembra quando você era jovem? A maioria dos rapazes aqui nessa noite? Claro que você foi jovem um dia. Alguns ainda estão jovens. Que você tinha aquela namorada bonita, mas ela queria te largar. E você começou a chorar. E não era porque estava picando cebola, não, é sentimento. Aí você diz, ó Deus, por que me abandonaste, Senhor? Essa mulher quer ir embora, não deixa, Deus. Aí hoje você olha para o seu lado e fala, graças a Deus, Senhor, que o Senhor não me ouviu. Olha que moça bonita que eu tenho hoje. Imagina se Deus me ouve. Eu nem tinha essa esposa linda, esses meninos bonitos. Mas a maior força é quando você entra no Facebook, que tem tudo hoje, né? Aí você entra lá e vê aquela antiga que você gostava. Você era bem mais jovem, ela bem mais velha. Aí você começa a fazer uns questionamentos para Deus. Ô Deus, essa mulher, o que passou com a face, Deus? Ela ficou de molho em alguma piscina porque está enrugada? Ela foi atropelada por algum caminhão, sofreu algum acidente? Eu vou mandar um donativo. O que aconteceu, meu Deus? Aí no silêncio você fala, graças a Deus que tu não me ouviste, Senhor. E para as mulheres jovens, pastor Celso, aí ela bem jovenzinha, aquele rapaz, né, bonito, mais velho, e ele foi embora e deixou ela para trás, e ela chorava, e a cama virava uma piscina. Mas hoje não olha para o lado, senão seu marido vai descobrir que você gostava de outro rapaz antigamente. Aí hoje você olha para o lado e vê esse homem de Deus que você tem. Esse homem de força. Esse homem que descobre os seus pensamentos. Você nem pede, ele já sabe. Pelo seu movimento, ela está querendo um copo d'água. Quando vai fazer, não, ele quer um bifezinho bem passado. Quando faz assim, não, ela quer que eu varra a cozinha. Já te conhece em tudo. No seu movimento. Glória a Deus, Senhor. Eu te dou graças, esse é o meu marido. Aleluia. Mas antigamente você chorava. Você chorava antigamente. Você chorava. E aquele rapaz que você pensava que era um levita de Deus genuíno, autêntico, que tocava na igreja, você, meu Deus, esse é meu futuro esposo, Deus. Ele não tocou só o seu coração, Deus, ele tocou também o meu. Mas você percebe que esse cara sumiu e nunca mais voltou. Ele nunca foi um homem de Deus. Mas Deus tinha algo reservado para você. E ele não te ouviu, porque se você ouvisse, você estava em problema. Aí você vê ele caminhando pela rua aí também, já puxando a perna, que a circulação já não está mais boa. Você olha para ele e fala, o que aconteceu? Vou te levar no Child Smile, vou te dar uma dentadura de presente. Caiu os dentes, rapaz. Mas é motivo, irmãos, brincando, mas é motivo da gente nos alegrarmos em Deus. Porque até nas coisas mais simples, as coisas de Deus têm cooperado para o nosso bem. E nós não percebemos. Mas em segundo lugar, e aqui eu começo uma observação. Além de Deus não te dar o que você pede, Deus te dá o que você precisa. Porque você não sabe como pedir. Então ele falou, eu vou te dar mais, meu filho, eu vou te dar mais. Porque você não sabe o que pede. E quando eu lia 1 João 5,14, eu falava, isso é hipercalvinismo, porque tudo aquilo que pedirmos segundo a minha vontade, Deus, eu vos concedo. Fala, não, Deus, até nem vontade eu não posso ter, cadê o livre-arbítrio, meu Deus?
Mas eu percebi que não era isso, pastor Celso. É porque eu não sei o que eu penso. Então Deus me dá. E Ele me dá o que eu preciso, Genildo, e na medida do necessário. Essa é a realidade. Um certo rapaz, um missionário, há muitos anos atrás, ele chorava por missões. Ele respirava missões. E ele era um verdadeiro missionário porque isso brotou em seu coração. Hoje em dia, infelizmente, tem missionário que nunca fez uma missão do lado fora do portão da sua casa. Eles nunca fizeram uma missão dentro da sua casa, ganhar a alma dos seus filhos. Mas eles são missionários. É a mesma coisa de você ir no cabeleireiro que nunca cortou o cabelo. É a mesma coisa de você ir no fremista que nunca bateu um prego. É difícil de entender. Mas esse rapaz, ele não era assim. Ele suspirava missões. E pedia a Deus, Deus me leva. Se queres, eu irei. E o que acontece? Deus ouve as orações dele. Mas na primeira missão dele, acontece o inesperado. Ele é perseguido por um bando de rebeldes, quando ele estava evangelizando. E ele viu uma mata, e só viu suas pernas finas correndo. Desesperado, sem saber para onde ir, ele começa a orar a Deus, igual nós fazemos muitas vezes. Deus, agora, Senhor, é agora. Envia um exército de anjos. Mete a espada nele, Jeová. Faz um muro de pedra para que esses cavalos batam a cara e eles caem mortos, Deus. É assim que o Senhor age, Deus. E ele corria e só ouvia o trotar do cavalo. Mais nada. Não tinha anjo, não tinha muro, não tinha nada. E ele viu um caminhozinho de boi e entrou nele. Automaticamente, se você está correndo para um lugar e vê um caminhozinho de boi, é lógico que eles vão te seguir por aquele caminho. É o caminho mais fácil. E ele entra ali e se ajoelha na mata, esperando nada mais, nada menos que a morte. E ele diz: o que eu vou fazer, Deus? O Senhor não me ouve? Mas de repente Deus manda um livramento para ele. Desce uma aranha, desse tamanhozinho. Na cara dele assim, começa a tecer as telhas, pastor Celso. Ele fala: não, Deus, você está brincando comigo. Você está brincando comigo, Deus. Eu te penso antes, eu mando uma aranha. Eu te penso um muro, você manda uma telinha desta. Não, o senhor deve estar brincando comigo. Mas ela vai tecendo a telha, e ele colhido no canto, esperando a morte chegar. Os rebeldes no trotar do cavalo vão passar e vão parar ali para entrar na mata. E o cara: vamos entrar por aqui. Ao líder: rapaz, deixa de ser burro. Se tem telha de aranha, que ninguém entrou por aí, né? Vamos seguir em frente. É interessante que Deus, Ele não te dá o que você pede, mas Ele te dá o que você precisa na medida do necessário. E nós devemos entender essas coisas. Agora eu gostaria que você entendesse. Talvez você diga: eu entendo isso, é muito interessante, meu irmão. Mas por que as coisas ruins nos acontecem? Por que as coisas difíceis acontecem com os filhos de Deus? O que tem acontecido com a gente? A gente ora, a gente chora, a gente busca, mas a gente ainda continua nessa luta. Era simples eu te dizer que não há vitória sem luta, não é verdade? Mas eu gostaria de pensar com você. A primeira coisa que faz com que uma luta venha na nossa vida é a normalidade da vida. Jesus disse que o sol, ele nasce para o mal e para o bom. E a chuva, ela desce sobre o justo e injusto. E ele disse: o que sucede ao ímpio, isso também sucederá ao justo. Mateus 11:7. Você pode perceber, agora na neve que vai ter de 12 inchas, você pode olhar na sua janela que aquele vizinho seu que é terrível, a neve vai bater no telhado dele. E quando chove, chove também na casa dele. E quando o sol bate na janela, também bate na janela dele. E você pode perceber, quando você vai na praia, não é só você que tem o sol é para todos. Senão ia ter só um pouquinho de sol assim na terra, porque muita gente injusta diante de Deus. Você percebe que a normalidade da vida, o sol nasce para o mal e para o bom, e a chuva desce sobre o justo e injusto. E talvez você pense: ai meu Deus do céu, então estou com um problema, que muitas coisas ruins ainda estão para vir. Se o sol nasce para todos, então nasce para mim, não é assim? Mas eu gostaria de te alegrar mais uma vez nessa manhã. A minha mãe falava umas palavras quando chovia e eu ficava até meio atemorizado.
de medo, porque batia a chuva no telhado. Ela abria a Bíblia no Salmo 91 e ela dizia: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O sol pode nascer para todos, meus irmãos, mas a sombra é para o filho da obediência. Se o sol nasce para todas as pessoas, eu gostaria de te alegrar nessa manhã. A sombra é para você, para aqueles que obedecem a Deus. E eu gosto mais porque aonde tem sombra, Genildo, tem alguém fazendo sombra. Se a sombra do Onipotente está aqui, pastor Celso, quer dizer que o Onipotente também está aqui assim, sobre a sua vida. Por onde quer que você vá, Ele é contigo. Mas agora tem uma segunda coisa pela qual as coisas acontecem na nossa vida. A Bíblia diz em Romanos 6, no versículo 8, que o que planta na carne, da carne colhe corrupção. O que semeia vento, ele colhe tempestade, Wesley. Aquele que planta discórdia, discórdia colherá. Aquele que é infiel, infidelidade colherá. Aquele que tem plantado o pecado, do pecado ele vai colher. Não tem como, meus irmãos, plantar tribulações e colher bênçãos. Não existe como. Agora, sobre o que nós estamos falando aqui, nessa manhã, é o que Paulo diz. Tem uma terceira coisa pela qual você passa por dificuldade na vida. E esse era o motivo de você pular de alegria e dar glória a Deus. Porque Paulo enxergava a vida desse jeito. E ele dizia: eu me alegro nas tribulações, que a tribulação produz paciência, a paciência é experiência, a experiência é esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Cristo é derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Um crente só cresce se passar por luta, é o que ele queria dizer. E ele continua dizendo: portanto não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior, portanto, se renova de dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso muito excelente de glória. Porque nós não nos atentamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. As coisas que se veem são temporais e passageiras, mas as que não se veem são eternas. Você só vai poder ver a ação na trajetória da sua vida através das dificuldades, das lutas e das tribulações. Porque assim você vai ver o agir de Deus na sua vida. Nós temos que entender que em toda e qualquer área da vida, as necessidades de lutas são necessárias. Aí você diz: eu não quero. Muitas das vezes você pensa: eu não quero isso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam e não são boas. Imagina, meus irmãos, imagina que patrão você seria hoje, e o que você entenderia hoje de negócio se você não fosse um bom empregado antes. Como você seria a rainha da limpeza igual você é hoje, se você não tivesse sido uma geleia no passado. Você hoje pode colocar sua foto num rótulo de... como que é? Detergente. Eu apoio. Você merece. Porque você já limpou tanta casa. Só de olhar você sabe: essa precisa do index. Você hoje joga o prego para cima na construção e acerta ele no alto. Pá! Eu entendo de carpintaria, rapaz. Eu já fui geleia. Eu já fui dos melhores geleia. Eu lembro que eu colocava um paquete de 2x4 e prendia minha orelha e eu não soltava, eu continuava firme. E assim a vida. As dificuldades, as tribulações, elas cooperam para o nosso avanço. Aleluia. Não são boas, isso eu sei, mas cooperam. Imagina José. Ele sonha os sonhos de Deus, visões de Deus, o crescimento na vida com Deus. Quem deu o sonho para José, meus irmãos? Quem? Deus, sim ou não? Sim. Mas agora, por que José vai parar no buraco
sendo vendido pelos irmãos, pelo um sonho que ele nem queria sonhar, e pela inveja que os irmãos tinham dele. Imagina isso aqui comigo. Ele estava numa cova, num buraco, com certeza ouvindo a negociação dos seus irmãos. Ou nós vendemos como escravo, ou nós matamos. Vamos jogar a tampinha por alto, vamos ver o que a gente faz. E qual que é pior? Ser um morto-vivo ou ser um morto-morto? É muito triste. Imagina José indo embora falando: meu pai pensa que eu não existo mais, mas eu existo. Eu era para ser um príncipe, mas eu sou um escravo. Era para mim ser o sucessor de meu pai, mas quem sabe eu vou ser o chefe dos escravos um dia. Imagina José acorrentado do pé e mão, Genildo, 30 dias, eu li a trajetória dele. 30 dias acorrentado do pé e mão, numa caravana. E chegar na casa de Potifar. Depois de tanto sofrimento, ele consegue se erguer. Porque o crente é assim. O crente verdadeiro em Cristo, ele se ergue em qualquer circunstância da vida. Ele não desiste. E ele se ergue ali. E quando ele pensa que tudo vai bem, ele diz: meu patrão, ele vê à minha disposição, eu tenho cuidado da casa dele, a casa dele tem prosperado. É agora. Quem sabe ele me dá uma oportunidade de ver meu pai uma vez mais. Aí se levanta a Potifera. A Potifera é um perigo. Ela é terrível, terrível. E ela se levanta para derrubar o ministério de José. Mas José, ele está esperto nessa trajetória. Sabe o que acontece na nossa vida? Muitas das vezes, quando nós não vemos a ação de Deus, não conseguimos enxergar, nós falamos: Deus não está do meu lado mesmo, então eu vou fazer o que eu quero. Deus não está me vendo, eu não pedi Ele para me dar sonho, eu não pedi Ele para me falar nada, agora eu fui para o buraco, fui vendido, e a culpa é de quem? O que eu fiz para merecer isso? Mas em vez disso, ele respondeu diferente. Ele disse para Potifera: o que meu Deus fez para merecer isso? E outra coisa, o meu patrão me deixou sobre a casa dele tudo, não menos de você. E por causa de um homem ser justo, ele é lançado mais uma vez na prisão. Todas as coisas são boas, irmãos? Não, mas cooperam. Quem foi José? José entrou para a história como o maior governador do Egito e fez o mundo poder se alimentar em sua época. Paulo, ele entendia isso, e eu gostaria que vocês entendessem isso nessa manhã. Paulo, ele entendia que quanto mais ele se submetia, quanto mais ele passasse por lutas, quanto mais ele precisasse de Deus, mais ele cresceria. Jesus ensina esse princípio. Em Mateus capítulo 20, Jesus disse que quem quiser ser o maior, que seja o menor. Que quem quiser ser um líder, que seja o servo. Paulo era muito inteligente. Ele foi além. Ele foi além. Ele entendia as lutas e as tribulações da vida como uma forma de crescimento. Por exemplo, ele enxergava a vida e as dificuldades como uma oportunidade para o avanço do Evangelho. Em Filipenses 1:12 ele diz: meus irmãos, eu quero que vocês entendam, por favor entendam, que as minhas cadeias nada mais são do que uma grande forma para o avanço do Evangelho. Você tem que entender o que Paulo estava dizendo, meus irmãos. Expulso de Jerusalém, apedrejado em Listra, picado por uma cobra em Malta, naufrágio indo para Roma, cadeia domiciliar em Roma. Dali Paulo foi para uma masmorra fria, escura e insalubre, onde um homem se saía leproso ou para o martírio. Mas ele diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Ele entendia que a dificuldade nada mais era do que uma arma para o crescimento. Ele entendia que crente é como bolo, quanto mais bate, mais cresce. Ele entendia esse princípio. E eu vejo mais uma vez o princípio daquilo que Paulo acreditava em 1 Coríntios, capítulo 4. Ele vira para os irmãos da Grécia, porque eles eram muito acostumados a colocar os líderes em pedestais. Muito acostumados.
E eles diziam, eu sou de Paulo. Paulo é o cara, eu sou dele, ele que me ganhou. Não, eu sou de Apolo. Apolo, filósofo. Eu sou de Cefas, um pescador que Deus ouve. Outros, eu sou de Cristo. Eu sou o descongregado, eu não ouço nenhum dos três. Eu ouço só Deus. Paulo falou, meus irmãos, eu quero que vocês me considerem nada mais do que um ministro. E eu falei, ministro é um alto escalão. Mas depois eu fui ver no grego. Ele falou, eu quero que você me considere um hiperetes. Hiperetes. Eu não sou mais um diácono genil. Porque o diácono é um serviçal. Igual meu irmão Joel está na porta ali, igual meu irmão está ali. Igual eu sou um serviçal. Eu quero chegar em hiperetes. Eu não sou simplesmente um servo. Porque o servo no grego é doulos. Aquele que se submete ao seu senhor por vontade própria. Não sei se vocês se lembram da história do Brasil, 1888, a princesa Isabel. Ela assina o tratado e todos os escravos são livres. Você já soltou um cachorrinho seu para ele ir embora? E ele volta, você já reparou? Para casa? Por quê? Porque ele não tem aonde ir, meu filho. Ele vai voltar. Os escravos voltavam tudo e falaram, olha, eu não sou seu escravo, mas agora eu sou seu escravo, ok? Eu não tenho para onde ir mesmo. Eu sou seu escravo por vontade própria. Eu me submeto a você. Minha menina vai lavar as vasilhas, ela vai ser a dishwasher da sua casa. Minha mulher vai ser a mucama. E eu vou ser o cara que vai capinar seus lotes, ok? Eu me submeto à sua vontade. Eu sou um doulos. Paulo diz, eu sou um doulos de Cristo. Eu sou aquele escravo que se submete por vontade própria para fazer a sua obra. Mas eu não sou isso ainda mais. Agora eu avancei, meus irmãos. Sabe como? Em ordem regressiva. Eu sou um hiperetes. Eu sou um escravo por vontade própria. Eu sou um serviçal que antes de morrer eu faço um serviço para Deus. Eu sou um remador galês, Genildo. Remador de Gales. Os remadores de Gales era o pior escalão da escravidão em Roma. Eles remavam. E remavam para frente, os braços fininhos assim. Você já foi na academia e fez uns pull-ups, uns push-ups? Você para que começa a arder. Imagina eles, só remando. Remando e não podia parar, chicotadas atrás de chicotadas. E eles tinham outro problema. Eles eram do escalão dos escravos que antes de morrer faziam serviço. Quer dizer, para você lembrar, você lembra de Adolf Hitler? Adolf Hitler tinha os escalões de escravos. O que raspava a neve, o que fazia buraco, o que fazia mina. Mas tinha aqueles que já era, que ia morrer. Mas antes de morrer ele falava, raspa umas neves para mim, porque você vai morrer no final de semana, ok? E Paulo disse, eu sou um hiperetes. Eu sou aquele servo de Cristo, que antes de morrer, eu faço um serviço para ele, eu ganho almas. Ele entendeu que se submeter na vida, se submeter às tribulações da vida, nada mais são do que uma forma para que você cresça. Como pessoa, como homem de Deus e como mulher de Deus na vida. E você deveria nada mais, nada menos do que agradecer a Deus pelas tribulações que hoje você enfrenta. Porque você nunca seria o que você é se você não passasse pelas lutas que você já passou. Aleluia. Glória a Deus. Mas aqui eu começo uma observação. As lutas te fazem entender quem você é. Elas mostram para você quem você realmente é. É muito importante, pastor Celso, as lutas. Eu agradeço a Deus pelas lutas na minha vida, Genil. Eu sou um cara que não desperdiço comida, porque eu vi a dificuldade da minha mãe e do meu pai. Minha mãe fazia frango no tapa. Você já viu frango no tapa ou não? Já viu? Frango à tapa? Oh, era muito gostoso. Porque lá em casa era 10 irmãos, 4 morreu porque meu pai estava doente. Então ele só fez 14. E tinha uma mesa gigante. Ô Júlio. Só que como que tem frango para tanta gente? Então falou, vou colocar um barbante no teto, arroz, feijão para cada um, e dá um tapa no frango, cada um leme um pouquinho e sente o gosto do frango como arroz e feijão, sabe? É brincadeira. Mas na verdade, eu nem desperdiço comida, porque eu aprendi.
como meu pai lutou para ter as coisas. E quando nós lutamos na vida de um cara que vem pelo México, quando pega o papel, ele falta colar a carteira no bolso e parafusar, que ele nunca perde. Ele não perde, porque ele sabe a luta que ele teve para conquistar. Ele fazia triatlo, ele pulava, corria e nadava quando ele veio pelo México. Então ele sabe as lutas e as dificuldades. Ele fez de tudo, quebrou cerca, pulou em espinho pensando que era colchão, mas ele chegou. Então a gente dá valor para a vida. Nós damos valor para a vida. Talvez você tenha um filho hoje que vai usufruir de tudo aquilo que você tem batalhado para ter. Mas infelizmente ele nunca vai enxergar a vida como você enxerga hoje, porque você já deu tudo para ele. E ele nunca vai conseguir enxergar isso. Então eu dou graças a Deus pelas lutas que eu já enfrentei na vida. Eu valorizo a vida por tudo. E dou graças a Deus por todas as coisas. Eu dou graças a Deus pelo PS&G. Você dá graças a Deus pela conta que chega em sua casa, do PS&G? Eu duvido se não tivesse conta, você não tinha energia, por exemplo. E as contas do carro? Nada mais parece que uma Bíblia. Você coloca debaixo do baixo de tanta conta que você tem do carro, mas você tem um carro para andar. É uma bênção. Eu amo a minha sogra. Sem a minha sogra não existia minha esposa. Imagina, ela nasce. É bênção. Todas as lutas e tudo que acontece na nossa vida é brincadeira, gente. Na vida tudo tem um porquê. E Salomão, ele entendia disso. No capítulo 3 do livro de Eclesiastes, ele falou a respeito desse assunto. Ele diz: há um tempo determinado debaixo do céu, pastor Celso, para todas as coisas. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para abraçar e deixar de se abraçar. Há tempo para tudo. Imagina o que seria. Como você daria valor, alegria, se não tivesse tristeza? Como? Como você sentiria falta de alguma coisa que você nunca teve falta? Como você ia dar valor a alguma coisa na vida sem que você não sabe o preço dela? Então Deus, ele te ajuda nas dificuldades. Ele te ajuda a dar valor para a vida. Ele te leva no Egito, no deserto, para que você aprenda a depender dele. Mas tem um problema. No deserto não tem água, e é lá que tem a fonte da água. No deserto não tem socorro e nem abrigo, e Deus é o seu abrigo e o seu refúgio. Você aprende a valorizar as coisas. Mas o mais importante para mim, e eu vou correr para terminar, o mais importante para mim é que as nossas dificuldades cooperam. Sabe para quê, Clay? Para que nós conheçamos Deus. Porque enquanto você não passa por dificuldade, meu irmão, praticamente você não conhece seu Deus. O diabo nada mais é do que um agente para trazer gente para a igreja. Mais do que muito crente. Ele aflige e o cara pula e cai no colo do mestre. E muitas das vezes nós não entendemos essas coisas. As nossas lutas nos fazem conhecer o nosso Deus. Quando não tem mais jeito, quando não há mais saída, porque nós temos um problema, sabia? Você hoje está aí, eu não sei a causa que você está. Eu não sei o que você está passando nesse momento. Qual tipo de luta, qual tipo de dificuldade e qual é a resposta que você quer de Deus. Uma coisa eu sei, que você deve aprender a confiar nele. Porque nós não confiamos em Deus, muitas das vezes. Imagina se você tivesse uma causa muito difícil hoje, e o seu advogado sentasse com você à mesa, e ele dissesse: tentei de tudo por você. Tentei de tudo, mas você tinha esperança, esse é o melhor advogado, eu lembro de você na internet, eu lembro de você nas redes sociais, eu lembro do seu cartaz na minha igreja, você conseguiu tudo para todos. Mas ele diz: olha, me perdoa, Genildo, mas agora é só Deus. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quando alguém fala para você assim, agora é só Deus, o que você pensa na cabeça? Seja honesto. Hã? Como que é, Dedé? Gostei. Tô lascado. Tô lascado. Essa é a verdade. Ô meu filho,
Deixa eu te falar uma coisa, você não tem mais jeito não, tá? Você tá doente? Agora é só Deus. Você fala, meu Deus, então eu vou morrer então, hein? Tô lascado. Sabe o que você está dizendo para Deus? Eu confiava no médico, eu confiava nos remédios, eu confiava em todo mundo, mas agora é só Deus. Tô lascado. Eu confiava na minha advogada, eu confiava no Barack Obama, eu acreditava nas leis, agora só Deus. Acabou. Aleluia. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Era para você dar um pulo e falar o que você falou? Só Deus? É agora então que ele entra em ação. Ele vai se levantar do céu e vai me favorecer. Ele vai se levantar do céu e vai quebrar as muralhas, arrebentar as correntes e detonar os gigantes. Mas você, em vez disso, fala, agora acabou. Aí Deus, oh, meu filho, eu se levantei a seu favor, você fala uma coisa dessa? Que isso? Na minha vez. Infelizmente não confiamos no Deus que servimos. E as dificuldades te fazem confiar em Deus. Talvez você diga igual Jó. Na hora da dificuldade, Jó levanta 34 vezes, pastor, a voz ao céu e diz: por que eu não morri quando eu era criança? Por que o meu feto chegou primeiro que os outros? Por que não secou o seio da minha mãe para que eu não morresse? Por que minha mulher me abandonou? Por que meus amigos se levantaram contra mim? Por que meus filhos morreram, Senhor? Por quê? Por quê? E Deus não responde. E muitas das vezes isso tem que acontecer com a gente, para que nós conheçamos o Deus que servimos. E Deus levanta para Jó, Genil, e arrebenta com Jó. Ele falou: Jó, onde você estava quando eu estendi as estrelas no firmamento? E onde está o depósito da neve do céu, Jó? Aonde você estava quando eu cerquei as águas do mar? E onde você estava quando eu fiz os fundamentos da terra? Jó, as nuvens são a poeira dos meus pés, Jó. A terra os estratos dos meus pés. Eu chamo os relâmpagos pelo nome, e eles se apresentam a mim e dizem: eis-me aqui, eu sou Deus, eu sou todo poderoso. Você deve aprender a confiar em mim. E eu penso com você nessa manhã, você deve aprender a confiar no Deus que você serve. No céu não há ninguém igual a ti. Entre os filhos dos poderosos, ninguém é semelhante a ti, pois tu tens um braço poderoso, forte é a sua mão e elevada a sua destra. A Bíblia diz: antes que houvesse dia eu sou, não há quem possa escapar de minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Mas nós não confiamos. Paulo, ele levanta a voz aqui e diz, no final: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem tentará? Foi Deus que morreu por eles. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? O que tem te separado? Luta ou perseguição? Fome ou nudez? Perigo ou a espada? Por amor de ti, Senhor, somos entregues à morte todos os dias. Mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Nós somos não vencedores, nós somos mais do que vencedores por aquele que morreu por nós. Quem nos separará? E ele diz: nem as alturas, nem as profundezas, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem anjos, nem principados ou potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Glória a Deus. Todas as vezes que você se levanta de manhã, você deve lembrar disso. Deus é contigo nessa sua peleja. E a sua peleja muitas vezes não é peleja, é nada mais, nada menos do que uma forma do seu crescimento. Muitas das vezes, se você é um servo de Deus, meu irmão, a sua luta não é nada mais, nada menos do que uma forma de te fazer conhecer Deus. Conhecer quem você é e fazer você crescer espiritual, físico e emocionalmente. Nada mais é do que isto. Você deveria glorificar a Deus pelas dificuldades que você tem enfrentado na vida. E nós se esquecemos disto. Sabemos que todas as coisas
coopera. A sua maior dificuldade vai cooperar para o seu maior crescimento. Não existe vitória sem luta. Existem algumas vitórias sem luta, poucas. Vitória da Bahia, Vitória Secret, vitória talvez sua vizinha. Mas vitória em Cristo é na luta, meu filho. Vitória em Cristo é na luta. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa manhã. Aleluia. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Alegre-se no Senhor. Nós estamos na sede do Senhor hoje. E nós devemos continuar nessa peleja. Nós devemos continuar com a visão de Deus. Eu peço para Deus que Ele te dê visão através da trajetória da sua vida. Talvez você diz, eu estou desempregado, Senhor, é porque era necessário para que Deus te levasse para um outro lugar melhor. Talvez você diz, eles se esqueceram de mim, é melhor. Mas Deus nunca se esquece de você. Talvez você não tenha resposta para algumas coisas na vida, mas Deus nunca te promete uma resposta e nem um caminho fácil, mas Ele sempre vai te prometer uma chegada certa. E você é mais do que vitorioso em Cristo. Mais do que vitorioso, mais que vitorioso. Vamos cantar em nome de Jesus. Alguém que quiser uma oração em nome de Jesus, para que Deus fortaleça a sua vida, pode vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você para que você entenda que Deus é contigo. Ele é contigo e Ele nunca te abandonou. Pode vir. Eu gostaria de orar pela sua vida. Eu quero que você entenda que Deus é contigo e Ele nunca te deixou. Ele nunca vai te desamparar. Ele sempre estará contigo em toda a sua trajetória de vida. Vem aqui, eu quero orar com você. Que sempre estás comigo, Senhor. Aleluia. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Pode vir, meus irmãos. Eu quero orar para que Deus te fortaleça. Eu quero orar para que Deus te dê força para avançar. Essa vida é difícil, mas tem alguém que é poderoso. E Ele está com você. Ele está com você. E sempre estará até a consumação do século. Aleluia. Deixa-me orar por sua vida. Aleluia. Também sei que nada acontece. Ó Deus Santo, eu te glorifico por a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor, nessa manhã. Que o seu nome seja glorificado, Senhor. Que o seu nome seja exaltado. Coloca as suas mãos sobre a vida da sua serva e dê ela força para continuar. O Senhor é com ela. O Senhor é com ela. O Senhor é com eles, Senhor. O Senhor tem estado com cada um de nós. O Senhor é com eles. Glorificado seja Deus em cada vida. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo nessa peleja. Deus é contigo, Júnior, na sua peleja. Ele nunca te deixou e nunca vai te deixar. Oh Deus, Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Oh Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe seus filhos aqui hoje, para que as suas mãos estejam sobre eles. Dê-lhes forças para prevalecer, Senhor. Ensina-os que o Senhor é com eles. E eu te peço por cada vida nessa manhã, os que vieram, os que não vieram, para a glória de seu nome. Quem pode aplaudir o Senhor porque Ele é digno? Glorificado seja Deus. Aleluia, aleluia.